Glória a Deus. Você está feliz, igreja? Ah, não, está muito fraco isso daí. Vocês estão felizes, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Confesso para os irmãos que é de muita alegria, de muita satisfação poder ministrar a palavra do Senhor mais uma vez para os irmãos. Ontem estava conversando com alguns amigos e essa é a primeira vez que eu estou pregando numa quarta-feira aqui nesse novo templo. Olha que legal. E eu gosto desse negócio de primícia. É a primeira vez que eu estou pregando numa quarta-feira aqui nesse templo. Isso é motivo de muita alegria, mas também motivo de muito temor, né? Muitos aqui de vocês, se vocês já vieram na tarde da bênção, vocês já me ouviram, né, alguma vez trazendo uma mensagem. Se você não veio nenhuma tarde da bênção, você não me escutou, mas também não perdeu nada. Brincadeira, irmão. Que nessa noite eu possa ser um instrumento, sabe? Antes de entrar na mensagem, eu gosto sempre de uma passagem que João Batista fala, que ele é apenas o amigo do noivo, pastor Igor. Né? Existe uma cultura judaica que quando uma pessoa ela se dava em casamento ali, né, ela ficava noiva, o noivo ele já não tinha mais contato com a noiva. E esse noivo ele mandava um amigo, Maico, para mandar uns recados para a noiva, para perguntar se a noiva estava bem e tal. E essa interpretação, a gente se entende que o pregador, quando ele sobe aqui, ele é apenas o amigo do noivo. Né? A minha intenção não é que você diga, nossa, olha como o Lucão prega. Não, não é isso, irmão. A minha intenção é trazer uma mensagem do noivo para o seu coração. É para que você escute a mensagem a qual eu vou trazer e você fala, pô, esse amigo do noivo aí, ele tem intimidade com o noivo, hein? Porque através dele eu escutei o noivo falando ao meu coração. E glória a Deus por isso, né? Sem mais delongas, eu gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 1. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 1. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Oh glória, aleluia. Todos nós vamos se encontrar no céu, no nome de Jesus. Essa história é uma história muito conhecida. Acredito que muitos aqui, uma boa parte, ou se não todos, já em algum momento já escutou essa história. E lendo a Bíblia, fazendo o meu devocional, essa história ela veio de encontro ao meu coração. Eu fui grandemente ministrado, impactado com ela. E com ela eu trouxe alguns, né, que Deus ministrou ao meu coração, alguns pontos, alguns ensinamentos. E que nessa noite nós possamos sair daqui com uma revelação do Espírito no meu e no seu coração. Assim diz a palavra do Senhor, capítulo 4 de 2 Reis, verso de número 1. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Pula para mim lá para o verso de número 15, por favor. Do mesmo capítulo. Verso de número 15, a história vai continuar dizendo assim, ó. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iluda a tua serva, ó homem de Deus. Verso de número 17. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Repita comigo, filho. Glória a Deus. Feche os seus olhos, mesmo assentado, mas com toda a reverência. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela mensagem a qual já foi lida, a qual já foi exposta para a tua igreja, Jesus. Pai, assim como eu já disse aqui, Pai, que eu seja como João Batista, Pai. Que o Senhor me diminua para que tua glória cresça, Pai. E mais uma vez eu gostaria de reforçar, Pai. Eu só sou o amigo do noivo, Pai. Deus, que eu possa trazer uma mensagem de amor e de carinho do noivo para a tua noiva, Pai. Que é a igreja que se faz presente aqui hoje, Pai. Senhor, eu te empresto os meus lábios, Pai, me usa, Pai, me usa nessa noite, no nome de Jesus, amém e amém. Como eu disse, essa história é uma história muito conhecida,
Essa história ela vai falar de um profeta chamado Eliseu. Né, eu não posso começar a falar a história propriamente dito dessa moça, a qual a Bíblia ela vai dar um nome, não vai falar o nome dela, mas vai falar a origem que ela vem, que é da cidade de Sunem. Por isso que a Bíblia, quando vai falar o nome dela, vai falar a Sunamita. Eliseu, a palavra do Senhor vai dizer que todos os anos ele passava por Sunem. E em uma dessas passagens, essa mulher, a qual a Bíblia vai falar que era uma mulher que possuía muitos bens, era uma mulher que possuía muitas posses, era uma mulher com uma condição financeira boa. E essa mulher, ela decidiu honrar aquele homem de Deus. Né, nós estamos falando de Eliseu, né, a voz profética daquela época, um grande homem de Deus, a qual o véu não havia sido rasgado ainda. E se você quisesse escutar a voz de Deus, era através do profeta, e nessa ocasião o profeta Eliseu. E nós não estamos falando de qualquer profeta, nós estamos falando de um profeta que sucedeu o profeta Elias. Lucão, quem foi Elias? Elias dos evangelhos, ele vai aparecer algumas vezes. Por exemplo, Jesus certa vez pergunta para os seus discípulos: quem os pessoal lá fora dizem que eu sou? E os discípulos vão responder: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. E outra ocasião, no monte que foi denominado como Monte das Transfigurações, a qual Jesus foi orar com os seus discípulos mais íntimos. Ali naquele monte aparece Moisés na figura da lei. E outra figura que aparece é o próprio Elias, na figura do profeta. Irmão, nós estamos falando do profeta Eliseu, que teve que suceder um dos maiores cases de sucesso, que foi Elias. Para você ter ideia, a Bíblia não vai nem relatar que Elias morreu. A palavra vai dizer que passou uma grande carruagem e levou Elias, e Elias não foi mais visto. E o profeta qual acompanhava Elias, no caso Eliseu, a palavra vai dizer que caiu uma espécie de uma manta. E Eliseu, ele se agarra nessa manta, e o primeiro pedido que Eliseu fez foi que eu possa ter porção dobrada desse grande profeta, qual foi Elias. E assim foi na vida de Eliseu. A palavra do Senhor vai dizer que tudo que Elias fez, Eliseu fez em dobro. Nós estamos falando desse profeta, um profeta que fez grandes coisas. E essa mulher, sabendo da importância desse profeta, ela decide honrá-lo. Ela vira para o marido dela e fala assim: querido, eu tive uma grande ideia. Aí o marido pergunta: que ideia? Cara, esse profeta ele veio aqui, ele comeu com a gente na nossa mesa. Sabe o que nós podemos fazer? Vamos honrar a vida dele. Vamos construir uma espécie de um quarto aqui, para que quando ele passar pela cidade, pela nossa cidade aqui, passar por Sunem, ele tenha um lugar para ele descansar a sua cabeça. Vamos honrar o profeta, porque dessa forma nós vamos estar ajudando o evangelho a ser proclamado, as boas novas do Senhor ser proclamado. Vamos honrar ele. Trazendo toda essa introdução, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui: essa mulher, ela tinha um sonho esse que nós lemos no versículo de número 15, número 16. Essa mulher, ela gostaria muito de ter um filho. A palavra do Senhor vai dizer que o marido dela já estava velho, já era um idoso de uma idade avançada. E essa mulher, ela tinha um sonho de ter um filho, igreja. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com a igreja nesta noite é o seguinte: essa mulher, ela decide pegar alguns tijolos, Rodrigo, que estava parado ali na casa dela. Esses tijolos estavam parados ali na casa dela, com certeza com alguma finalidade, porque eu e você não vamos deixar um tijolo parado na nossa casa à toa. Provavelmente, a Bíblia não deixa isso claro, mas provavelmente ela nos deixa margem para pensar que aqueles tijolos era para o sonho a qual ela tinha de ser mãe. Com certeza ela já estava preparando o ambiente para receber o filho dela, qual ela não tinha ainda. Porém, esse filho não veio. E o que ela faz, pastor Igor? Ela decide pegar aqueles tijolos, um sonho a qual ela estava construindo no futuro, e ela decide investir aos pés do Senhor, irmão, aos pés do profeta Eliseu. Primeiro ponto que eu aprendo: cara, se tem um lugar para você colocar os seus sonhos, é nos pés do Senhor. Nos pés do Senhor, igreja. A autoridade nós não temos naquilo que nós fazemos bem, Rafael Lino. A autoridade nós temos naquilo que nós temos coragem de entregar novamente para o Senhor.
Ei, eu não sei se você consegue entender, mas aquela mulher, ela tinha um sonho. E aquele sonho não chegava, tardou chegar na casa dela, na vida dela. Então ela pega aquele sonho e ela fala: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sonho aqui, mas eu pego esse sonho e eu coloco aos teus pés. Eu vou honrar os teus profetas, eu vou honrar Eliseu. Pois bem, e isso ela faz ali com o marido dela. Eles constroem um quarto. Olha que lindo o que a palavra do Senhor vai dizer. No versículo de número 9. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Cara, esse quarto aqui era para ser do filho dela, era para ser para o sonho, mas ela decide investir no Senhor, igreja. Ela decidiu investir, ela decidiu devolver aquilo que ela ansiava, que era o sonho dela. Passado um ano, o profeta ele passa de novo pelaquela cidade e ele vai novamente à casa da sunamita. Chegando lá, a sunamita fala assim: Eliseu, profeta, homem de Deus, eu tenho uma grande novidade para você. Eu e o meu esposo construímos um lugar para você descansar. O profeta ele sobe até o quarto, né? Ele e o seu servo chamado Geazi. E ali ele descansa. Aí ele levanta e fala assim: cara, eu estou constrangido com o cuidado com a qual essa sunamita está tendo com a minha vida. O que será que eu posso honrá-la? Aí ele faz um pedido para o seu servo Geazi, vai chamar a sunamita, traz ela aqui. Ele vai lá, chama a sunamita chega lá na presença do homem de Deus, Eliseu, do profeta. E o profeta faz uma pergunta assim para ela: sunamita, o que eu posso honrar a sua vida? Olha isso que você fez, olha esse quarto lindo que você fez para mim. Como eu posso reconhecer isso? A sunamita fala assim: ô profeta, fique em paz, tá tudo bem. Eu vivo aqui no meio da minha parentela, tá tudo ótimo, eu não preciso de nada. Eu não fiz isso esperando algo em troca, eu fiz isso para te honrar. A sunamita ela sai da presença do profeta, e o profeta fica com aquilo na cabeça. Acho que ele deve fazer que nem o pastor Igor, coçar assim a cabeça. E ele vira novamente para o seu servo Geazi e fala assim: Geazi, cara, eu preciso honrar essa mulher de alguma forma. Geazi ele vai e mata a charada, Bia. Geazi fala assim: ô Eliseu, ô profeta, cara, eu não sei se você reparou, mas aqui nessa casa aqui tá faltando algo. Aí o profeta fala: mas o que, Geazi? Cara, tá faltando uma criança aqui. Essa mulher, ela tem um coração bondoso, ela honra o Senhor, ela honra o profeta. E com certeza o sonho dela é ter uma criança, é constituir uma família. Aí o profeta fala assim: pô, Geazi, verdade. Fala o seguinte, chama ela de novo. O Geazi vai, chama ela e fala assim: ó, dentro de algum tempo, dentro de um ano eu vou voltar aqui, você vai ter um filho. E como que eu entendo que esse era o anseio dela, Gui, de ter um filho, de construir uma família? Ela vira para o profeta e fala assim: profeta, não iluda a tua serva, profeta. Só com essa palavra, não iluda a tua serva, eu já tiro já o entendimento a qual ela ansiava por aquilo. Porque se você não anseia algo, por exemplo, se eu virar para o pastor Leandro e falar assim: pastor Leandro, eu vou te dar um carro, uma Audi A3 0km. Se o pastor Leandro ele não anseia por aquilo, ele vai falar: se o Lucão der, ele deu, tá tudo bem. Se ele não der, também de boa. Mas se é algo que ele anseia, ele fala: pô, sempre sonhei em ter uma Audi, cara, sempre sonhei em ter um carro chique, que nem do João Biribiri, assim, sabe? Ele vai virar pra mim e vai falar assim: Lucão, não me iluda não, Lucão. Você tá mexendo em algo que é delicado, que é os meus sonhos, Lucão, não me iluda. Foi mais ou menos isso que a mulher estava querendo dizer pro profeta: profeta, não me ilude não, profeta. Profeta, eu já descansei no Senhor, profeta. Não brinca com essas coisas. Eu já tive esse sonho lá atrás, mas esse sonho ficou lá atrás. Eu gostaria de liberar algo na sua vida nessa noite, igreja. Se você tem um sonho, se você já pediu algo no Senhor, não desista. Ei, aquele que é fiel e justo para fazer absolutamente aquilo que a gente já pensou, aquilo que a gente já imaginou, Ele é fiel e justo para cumprir na sua vida. Quantos aqui recebem essa palavra? Aleluias, igreja. Que você possa tomar posse de palavras que são liberadas desse altar, igreja. Não tem nada a ver comigo, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele. Aleluia.
Cara, ela investiu na voz profética daquele tempo, que era Eliseu, igreja. Se existe algo que eu e você devemos investir, é na presença do Senhor, é no profético, é naquilo que é algo que vai somar para a próxima geração. Ei, aquela voz, a mensagem a qual Eliseu estava proclamando ia soar por gerações e gerações. Ei, se existe algo para você investir, invista em profetas, em homens do Senhor, invista em pessoas, amém? Cara, o segundo ponto que eu aprendo com esse texto, só para dar continuidade no texto, essa mulher, ela engravidou, depois de um ano a qual o profeta, ele foi naquela cidade, ele bateu novamente na porta dessa moça. Essa moça, ela estava com uma criança, o profeta ficou feliz e tal, e o profeta, ele foi para o lugar ao qual ele sempre ia, que era o Monte Carmelo. E passado algum tempo, a qual aquela mulher, ela realizou um grande sonho, que foi ser mãe, constituiu família, fez um enxoval, o filho foi crescendo, o filho foi tendo entendimento. E a palavra do Senhor, ela não nos deixa claro em qual idade o menino estava, mas a palavra do Senhor vai dizer que o menino, certa manhã, ele se levanta e ele vai acompanhar o pai dele no trabalho. E chegando no trabalho, esse menino, ele começa a ter uma forte dor de cabeça, inexplicável, ao ponto de dizer: ai, minha cabeça, meu pai. Aí o pai do menino pega algum servo ali e fala: cara, leva esse menino lá para a mãe dele, que eu preciso trabalhar aqui, deixa que a mãe dele cuida dele lá. E a palavra do Senhor vai dizer que esse menino ficou lá com a mãe dele até o meio-dia. Quando o relógio bateu meio-dia em ponto, o menino faleceu. Agora, o cenário ao qual nós nos encontramos é um cenário de luta, é um cenário de adversidade. Aquela mulher, ela ansiou muito por algo, Rodrigo. Aquele sonho dela, ela viu sendo jogado por ralo abaixo. E o pior do que você não ter algo é você um dia experimentar e perder aquilo. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já pedi muito algo para o Senhor, e durante um bom tempo eu consegui desfrutar de algo ao qual durante muito tempo foi um sonho da minha vida. E chegou um período que eu perdi esse algo, e foi muito dolorido, foi muito triste. Não sei se você já passou por isso, mas se você já passou, você consegue ter a noção qual é o sentimento que essa mulher tem. Ela está diante de um grande desafio, de um grande problema, de uma grande luta, de uma grande adversidade. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer para a igreja é: cara, diante de lutas, diante de dificuldades, diante de problema, procure a pessoa certa. A palavra do Senhor vai dizer que o menino morre, o menino, ele não respira, o menino já não tem mais o fôlego de vida. A palavra do Senhor vai dizer que ela não conta nem para o marido. Ela só vai dizer assim, ó: ei, meus servos, prepare uma jumenta que eu preciso ir falar com quem pode resolver os meus problemas. O marido dessa mulher até questiona ela, fala: onde você vai, mulher? Ela fala: eu vou até o homem de Deus, eu vou até o profeta. Não, mas hoje não é sábado, hoje não é a festa da lua nova, o que você vai falar com o profeta? Eu preciso ir com o profeta. Pois bem, essa mulher, ela monta na jumenta junto com o servo e ela vai em direção ao profeta. Chegando próximo ao Monte Carmelo, de longe o profeta avista ela e fala assim: olha, a sunamita está vindo até nós, ô Geazi. Ele dizendo para o servo dele. E o profeta Eliseu diz assim: ô Geazi, vai correndo até ela, cara, e pergunta para ela o que ela está precisando. Pergunta para ela se está tudo bem com ela, com o marido, com o filho, com a família. Vê o que ela tem lá, Geazi. Corre lá. Geazi vai ao encontro dela. Chegando até ela assim, ele para ela e fala: sunamita, aconteceu alguma coisa? Vai tudo bem dentro da sua casa? Dentro do seu casamento? Com o seu filho? A resposta da sunamita é: vai tudo bem. E ela vai em direção ao profeta. Irmãos, o que eu aprendo com isso? Cara, Jesus vai dizer assim: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai passar por luta, eu vou passar por luta. Mas o que nós fazemos em resposta às lutas a qual nós passamos? Muitas pessoas,
ao passar lutas, a passar dificuldade, começa a desabafar, a vomitar os seus problemas em pessoas a qual não vão conseguir ajudar ou resolver o seu problema. Muitas pessoas falam: Lucão, eu não, você nem conhece minha vida. Mas você que muitas vezes pensa desse jeito, você entrar dentro de um Uber, passou 10 minutos e já contou sua vida inteira pro Uber. O Uber já nem aguenta mais escutar tanto de história triste que você está contando para ele, e você está lá desabafando para uma pessoa que não tem uma solução, não tem uma palavra de esperança para essa sua luta, para sua dificuldade. Cara, o que eu aprendo nessa passagem? Em dias de lutas, em dias de dificuldade, cara, procura quem pode te ajudar. Procura uma pessoa que tem um grau de espiritualidade igual ao seu ou até maior, para que essa pessoa ela possa dar uma resposta, ela possa te dar uma ajuda espiritual, que essa pessoa ela possa orar por você. Cara, você quer uma pessoa melhor para você chorar, para você apresentar as suas lutas, as suas crises, as suas dificuldades? Entre dentro do seu quarto, fecha a sua porta, dobra o seu joelho e coloca a sua luta, a sua dificuldade, o seu dia mal na presença do Senhor, porque Ele pode resolver o seu problema. Ele pode resolver o seu problema. Sabe, às vezes, né, vocês olham, né, a gente subindo aqui, trazendo uma palavra, abrindo um culto, fazendo uma oração, até mesmo trazendo uma palavra, e você pensa assim: pô, a vida deles deve estar muito boa. Mas hoje, igreja, eu estava no meio de uma crise surreal. Surreal, Lê. Levantei já daquele jeito, já mal, triste, sem explicação, sabe? Olhando para minha vida, tal, enfim, procrastinando em algumas áreas, enfim. Aí vim para a igreja aqui à tarde, peguei o pastor Igor. Pastor Igor, vamos trocar ideia, cara. Aí subimos ali numa sala e ficamos ali durante um bom período desabafando, contando os meus problemas. Daqui a pouco ele começou a desabafar o dele, ele ficou mais tempo falando dos problemas dele do que eu falando dos meus. Mas ali, igreja, a gente saiu dali curado, ou não é, pastor Igor? A gente saiu dali renovado. Por quê? Eu não fui desabafar os meus problemas numa rede social, ao qual muitas pessoas que vão ver os meus stories ali, uma história triste, pessoas vão comemorar o meu momento ruim. Eu procurei um amigo ao qual eu confio, um amigo que tem uma vida com Deus. Cara, se você tiver luta, se tiver dificuldade, procura alguém que tem uma vida com Deus, que possa liberar uma palavra de vida, uma palavra de esperança para a sua vida. Não procura qualquer pessoa não, porque essa pessoa ela não vai estar nem aí com seus problemas muitas vezes. Essa pessoa ela não vai poder te trazer uma palavra de esperança. E é isso que eu aprendo. Esse é o segundo ponto. Essa mulher, né, essa sunamita, que nem era do povo de Israel, era uma mulher de um povo pagão, mas que ela nos ensina muitas coisas. Ela não compartilhou esse problema, essa luta nem com o marido dela, que provavelmente não poderia resolver aquele problema, nem com Geazi. Ela foi direto no profeta. E o profeta, escutando aquela luta, aquela adversidade que ela estava passando, o profeta ele foi até a casa daquela mulher. E a palavra do Senhor vai dizer que ele começa a orar por aquela criança, ou aquele jovem. E esse jovem ele torna a viver novamente. E aquela mulher ela vive um grande milagre. Por quê? Porque ela procurou a pessoa certa. Ei, se você estiver passando por luta, estiver passando por dificuldade, procura a pessoa certa, igreja. Procura a pessoa certa. Procure bons amigos, mas procure aquele que pode resolver a tua luta, que é o Senhor. Aleluias! Terceiro ponto, igreja. A palavra do Senhor, né? Essa mulher, o filho dela volta a viver. E aquela mulher, ela continua a vida dela normal. O profeta Eliseu, ele continua o seu ministério, fazendo grandes obras, fazendo grandes coisas na presença do Senhor. Muitos sinais e maravilhas naqueles tempos. Porém, né, nós lemos aqui o capítulo 4 de 2 Reis. E a palavra do Senhor, ela, no capítulo de número 8, depois de um bom tempo dessa história que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor vai nos mostrar que houve uma grande fome naquela terra. Fome, tanta fome a qual o profeta ele vai até aquela mulher, a qual ele construiu um bom relacionamento e fala assim: sunamita, cara, durante bons anos aí vai haver uma grande fome aqui nessa região.
pega a sua família, pega o seu filho e vai para uma cidade distante, senão vocês vão morrer aqui. Pois bem, assim ela fez, pastor Igor. Ela foi para uma cidade a qual ela conseguiu suplemento, conseguiu sobreviver. Passado muitos anos, senhor Gerão, essa mulher ela retorna, para ser mais exato, se passou 7 anos. Depois de 7 anos essa mulher retorna, né? E com certeza ela deve ter perdido todos os seus bens, porque ela abandonou a sua casa, abandonou todos os seus recursos que provavelmente vinham ali da terra, de uma plantação, de um gado. E essa mulher ela se viu num cenário em que ela não tinha mais recursos, pastor Leandro. E ela precisava falar com o rei da época. E eu não acredito em coincidência. No reino de Deus não tem essa de coincidência. Eu acredito em cristocidência. Eu nem sei se existe essa palavra, mas vou colocar aqui como cristocidência. No exato momento a qual essa mulher ela precisa chegar até o rei para reivindicar as suas posses, a sua terra, os seus recursos. Quem que estava na presença do rei batendo um papo lá com o rei, pastor Leandro? O servo do profeta Eliseu, Geazi. No exato momento, não sei se você consegue entender, mas, cara, isso era impossível acontecer. Tinha muitos outros momentos para aquela mulher chegar e o rei tá de boa, ou tá em outras reuniões. Mas no exato momento, no momento em que aquela mulher mais precisa naquela ocasião, quem estava na sala? O Geazi. E o que o rei estava conversando com Geazi? Coloque para mim, 1 Reis, capítulo de número 8, verso de número 1, só para a gente contextualizar essa história. 2 Reis, capítulo 8, verso de número 1. Eliseu tinha prevenido a mulher do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vai morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma grande fome, que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. O texto continua, verso de número 3. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi. Com quem, igreja? O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse, isso o rei perguntando ali para Geazi, conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua casa e a sua propriedade. É basicamente isso, igreja. O rei estava lá perguntando para Geazi, porque era um rei que tinha acabado de assumir o reinado. Era um rei que não tinha uma intimidade ali com o profeta, com Eliseu. E ali ele estava fazendo uma entrevista ali com Geazi. Fala, Geazi, cara, me conte um pouco mais aí do que Eliseu tem feito para essa nação. O que ele tem feito? Aí está lá Geazi contando toda a história. Ó, o profeta ele fez isso, fez aquilo. Ah, rei, mas tem um episódio, que esse episódio marcou demais. Que episódio, Geazi? Cara, existiu uma mulher na terra de Sunem. Essa mulher, ela tinha um sonho de ter um filho. E o profeta orou, ela engravidou. Mas depois de um certo tempo, esse filho morreu. E o profeta foi lá, orou por esse filho ressuscitou. Quando Geazi está contando essa história, quem que aparece na porta? No mesmo instante, igreja. Eu não estou falando 5 minutos antes, nem 5 minutos depois. Eu estou falando no mesmo instante. Digo e repito, no reino de Deus não existe coincidência, existe cristocidência, irmão. Aquela mulher, ela poderia ter chegado alguns minutos depois, alguns minutos antes. Ela chegou no exato momento. Geazi, ele para o que ele está falando, fala, rei, olha lá, ó. Ó a mulher aí, ó. Ó a mulher aí que aconteceu todo esse milagre. E o rei, ele chama essa mulher e pergunta toda a história, irmão. E você quer saber todos os detalhes de uma história? Pergunta para uma mulher. Com certeza essa mulher, ela lembrou de detalhes a qual Geazi não tinha lembrado. O que eu aprendo com esse terceiro ponto aqui? Cara, provavelmente se essa mulher ela tivesse chegado 5 minutos depois, ela poderia ter contado aquela história para o rei. E aquela história não ia ter tanta ênfase, tanto significado para o rei. Mas pelo fato de ela ter chegado no exato momento que Geazi estava falando toda aquela história, o rei ele determinou que tudo que foi arrancado daquela mulher
seja devolvido para ela. E detalhe, com juros. Tudo que ela deixou de ganhar durante 7 anos foi reposto para aquela mulher. O que eu aprendo com isso? Aquela mulher, ela plantou no reino espiritual, igreja, sem querer nada em troca. E aqui eu volto lá atrás, do primeiro ponto, a qual ela tinha um sonho. Que sonho, Lucão? Ter um filho. Ela tinha tijolos que ela estava guardando para construir um quarto. O que ela fez? Ela investiu no reino. Ela investiu no profeta, no homem de Deus. E o homem, eu e você, muitas vezes a gente pode até esquecer de muitas coisas, mas existe alguém que não esquece daquilo que nós fazemos. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou pregando? Irmão, aquela mulher, ela estava colhendo de algo que ela plantou lá atrás. De algo que ela plantou lá atrás, que muitas pessoas podem ter até esquecido, mas o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, nunca esqueceu. Oh glória! Ei, existem pessoas aqui nessa noite que plantou muitas coisas lá atrás, e hoje você deve se perguntar: ei Deus, será que você esqueceu de mim? Ei Deus, cadê o meu milagre? Cadê os meus sonhos que nunca realiza? Eu vejo o ciclano, eu vejo o Beltrano vivendo grandes coisas. Quando vai chegar a minha vez? Eu gostaria de declarar algo na sua vida nessa noite. Ei, o homem pode até esquecer daquilo que você plantou lá atrás, mas o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, Ele nunca vai esquecer os seus sonhos, os seus objetivos. Aquilo que você plantou com lágrimas, você colherá com júbilo. Aleluias! Oh glória! Já partindo para o final, gostaria de convidar aqui o Ministério de Louvor, e gostaria de convidar também que a igreja se colocasse de pé nesse momento, para parecer que a gente está acabando. Sabe, se existir, eu não sei como está a sua vida, eu não sei da sua realidade, mas Deus sabe, igreja. Eu não sei qual é o cenário ao qual você se encontra. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma provisão, que é só o Senhor que pode fazer essa provisão na sua vida. Eu não sei se você tem vivido uma frustração igual a mulher sunamita estava vivendo. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas eu gostaria de ler agora com a igreja Salmos de número 21 para a gente se encerrar, e eu gostaria de orar com você. O Salmo de número 121 é uma linda oração que o salmista ele vai nos ensinar que quando nós existir desafios, lutas, para onde os nossos olhos tem que olhar. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos enquanto eu vou ler esse Salmo de número 121. E ao terminar de ler aqui, nós vamos orar junto enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma linda canção. Feche os seus olhos e só escute e imagine o que eu vou ler aqui agora nesse momento. Feche os seus olhos. Eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor, ele manterá alerta. Sim, o protetor de Israel, ele não dormirá. Ele está sempre em alerta. O Senhor, o seu protetor, como sombra que protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para todo sempre. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma linda canção, eu gostaria que você soubesse que eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade, qual é o desafio que você tem enfrentado, mas que você possa colocar os teus olhos no Senhor. Você possa virar os seus olhos para os montes, porque de lá virá o meu e o seu